que levou a professora a essa caminhada do empreendedorismo? Tem uma questão do empreendedorismo para a mulher também, que a professora trabalha muito forte. Dá para contar um pouquinho sobre isso, professora? A gente precisa, muitas vezes, ter sorte, ou às vezes a vida faz esse processo de nos colocar onde a gente acaba se dando bem. A trajetória do empreendedorismo começa em sala de aula com a disciplina. E, na verdade, eu rejeitava, não gostava muito. Eu demorei um pouquinho assim para engajar nesse universo do empreendedorismo. Só que foram acontecendo coisas incríveis. Por exemplo, eu tenho acadêmicos da primeira turma que são empreendedores, que são milionários hoje. A primeira turma de sala de aula que eu trabalhei em empreendedorismo foi em 2004. Hoje ele é empresário, tem 2 empresas. Esse é o primeiro que disse assim para mim: professora, eu abri a minha empresa por causa da tua disciplina e da tua aula. Olha que coisa fantástica. E a gente vai, então, se animando. Por quê? Porque isso é fazer a diferença. É o que o seu conhecimento, a forma como você se expressa, percebe, porque cada um tem uma forma de perceber e visualizar e vivenciar todos os contextos da vida humana quando ela está acontecendo. E aí eu percebo que faz a diferença falar sobre empreendedorismo. E ao longo dessa trajetória em sala de aula, muitas coisas interessantes aconteceram. Por exemplo, produtos patenteados, porque tem uma oficina que eu faço lá em sala de aula que se chama Oficina de Ideação. Sai dali, o aluno vai, ou o empresário, ela também acontece dentro das empresas, tá? E acontece o desenvolvimento de novas ideias, prototipação de novos produtos, até a patenteação ou a patente, né, gerar ou ir lá e fazer o registro de patente dos produtos. Então, são vários produtos e empresas que, ao final, patentearam as ideias que nasceram em sala de aula. Então, isso é fantástico, né? A gente acaba se emocionando e, cada vez mais, querendo falar sobre o assunto. E agora, este ano, depois de muitos anos em sala de aula, mais de 23 anos em sala de aula, eu estou empreendendo também. E eu estou empreendendo no físico e eu estou empreendendo no virtual. E foi fantástico também o processo de me perceber empreendedora, e tudo aquilo que eu orientava, agora eu faço e agora eu sei o processo. Então, agora eu fiquei melhor. Como é que está esse cenário atual aí, com relação ao número de empresas, com relação à dinâmica empreendedora? Como é que a pessoa tem visto esse mercado hoje? Fábio, e todos que estão presentes aqui e que estarão vendo essas informações posteriormente, às vezes as pessoas ficam desanimadas, ou elas têm dúvidas com relação ao eu empreendo ou não empreendo, ainda vale a pena ou não vale a pena. E eu vou dizer assim, vamos fazer uma contextualização do que a gente vive hoje. Tem um site que ele é um relógio que conta a quantidade de pessoas do Brasil, conta do planeta, conta do Brasil, conta de cada país. Você entra lá nesse site e ele te dá em tempo real o número de nascimentos, quantas pessoas tem, enfim, todos esses dados demográficos. E olha só, ele diz hoje que nós temos em torno de 220 milhões de brasileiros. Se a gente colocar a população ativa, crianças, enfim, a gente já viu, por exemplo, que aquele número que nós temos quando tem as eleições, certo, é o número de pessoas adultas, exato, potencialmente ativas no período ou no período laboral, ou seja, de potencial de trabalho, potencial produtivo. Bom, mas vamos deixar então, até porque criança também consome. Opa, com vamos toda deixar certeza. Então os 220 milhões pela conta de brasileiros e vamos olhar lá um site do governo chamado Mapa de Empresas. E nós vamos perceber que ali nós temos quase 22 milhões de empresas ativas. Isso não significa que todas estão em funcionamento. Estão com o CNPJ
ativo. Se eu colocar isso em empresas por pessoas, por pessoas, dá 10 empresas por pessoa. Mas olha só, se a gente pensar por esse prisma, e nós estamos falando apenas do Brasil, nós ainda não falamos da internet, nós estamos falando de empresas físicas. E lá na internet, olha que coisa fantástica, aproximadamente 187 milhões de pessoas entram, 87 milhões de pessoas ou acessos tiveram a internet no Brasil ano passado. Compra. Nós somos o segundo mercado da internet de e-commerce e nós somos o primeiro em carrinhos abandonados. Meu Deus do céu. Nós somos o primeiro. Na verdade, a gente só não ultrapassou os Estados Unidos em termos de consumo e compra pela internet, que é um filão de mercado que você pode entrar e vender seus produtos e serviços. Nós só não ficamos à frente dos Estados Unidos porque os nossos carrinhos, muito carrinho abandonado, ganham deles.